Irmão Vanildo, pode orar por nós, iniciando esta aula, por favor? Amém, pastor. Oremos. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai de bondade, Deus de misericórdia. Pai, primeiramente agradecemos, ó Deus querido, pelo Senhor ter guardado o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso levantar. Te agradecemos pelo ar que respiramos, ó Deus, pelo pão de cada dia, o alimento, a veste, o calçado, o teu zelo, o teu cuidado, o teu amor infinito, imenso e eterno, inexplicável para com cada um de nós. Pai, queremos apresentar aqui esta aula, Senhor, na palma das tuas mãos, pedindo a direção do teu Espírito Santo, ó Deus, que ele possa estar usando o pastor Eduardo, possa estar usando a cada aluno, trazendo revelação, Pai querido, aleluia, dentro das Sagradas Escrituras e dentro daquilo que nós iremos estudar hoje, Pai. Permaneça conosco e nos dá uma boa aula, no santo nome de Jesus. Amém. Pentateuco, professor David Rubens, História, Composição e Aspectos Teológicos. Este é o núcleo 433 do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o ensino médio teológico à distância. É aqui o pastor Eduardo Teixeira Gomes, e nós estudaremos a unidade número 1, História de Israel e Formação do Pentateuco. Já está conosco também o professor Marcos Sena, trabalhará Origem do Pentateuco, no item 4. Eu peço aos irmãos que façam muitas perguntas. Pentateuco, seguindo a proposta do professor David Rubens, que é o autor do livro-texto, nós trabalharemos a parte histórica, que é o capítulo 1 da unidade 1. Em seguimento, também a parte histórica, que é o capítulo 2, Terra Prometida, Geografia da Terra de Israel. E, em conclusão, trabalharemos Línguas do Antigo Povo de Israel. Porém, eu optei pelo jesuísmo no Pentateuco, porque os irmãos já têm os textos fundamentais, os textos basilares, especificamente as páginas 26 à página 32, e nas quais você já pode encontrar o material de escrita que já foi trabalhado em relação à formação do cânon, as cavernas de Cura, os fragmentos. Ou seja, você já tem uma base e aqui dentro do texto você pode aprofundar-se. Por isso que nós estaremos enfatizando o aspecto de Jesus Cristo no Pentateuco. Pentateuco é uma expressão que surge na Septuaginta, trabalha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós incluímos o livro de Josué, nós temos ali o Hexateuco, né? Como vocês verão em algumas partes do livro-texto. Porém, o nosso foco será o recorte basilar, canônico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um ponto singular do Pentateuco é exatamente apresentar quem é Deus, quais são suas obras, qual é a sua vontade soberana, o que ele tem para o seu povo, principalmente no meio de sociedades politeístas completamente corrompidas, tanto no aspecto moral como espiritual, e Israel ele é apresentado a este mundo como o povo que traz a aliança eterna do Criador dos céus e da terra, o único Criador dos céus. Alguma dúvida? Então, a mensagem central do Pentateuco é a revelação do Senhor Deus, em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí eu faço uma pequena pergunta aos irmãos. Se Moisés não viveu com os antepassados, como ele escreve o livro de Gênesis? Eu espero. Pode falar, Pedro. Foi porque Deus revelou a ele. Então, por revelação. Muito bem. E por revelação, ele entrega a mensagem central. Qual seria? Então, em primeiro lugar, a apresentação do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem um relacionamento com a criatura, a humanidade caída que precisa ser restaurada para retornar à comunhão original. Então, o Pentateuco ele vai trazer no Gênesis a criação do cosmos, a origem da humanidade e o estabelecimento do relacionamento entre Deus, o eterno, e a criatura. E esse eixo central é sustentado em uma berite, uma aliança.
Então o Pentateuco revela como Deus estabelece suas alianças com a humanidade. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Israel. E em terceiro lugar, o Pentateuco traz a instrução da vontade do Deus Criador soberano dos céus e da terra, que é o Deus das alianças. Porque a palavra lei, o Torá, indica instrução para relacionamento vivo e íntimo. Não é um peso arbitrário, mas sim a instrução de vida, dada por Deus para que o seu povo resplandeça a sua presença. Levítico, por exemplo, 19, no versículo 2, ele traz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, o sou. Então, a relação era de pertencimento resplandecente, resplandecente da vida daquele que tem aliança comigo. É interessante lembrar que a aliança adâmica, a aliança com Noé, seus filhos, a aliança abraâmica e a aliança com o Israel, a aliança mosaica, tem por objetivo a resplandecência do Deus que se revela por meio da criatura, na criatura e por meio. E um quarto ponto extraordinário, que estaria no livro de Números, é exatamente a jornada na promessa. Por quê? Porque se Gênesis é a origem das alianças, das famílias, dos relacionamentos, das sociedades, da construção da vida espiritual e sua decadência, queda e consequência, se Êxodo é a libertação da escravidão, a condução por um deserto que transforma o Israel caído no tabernáculo da presença do Deus que vem tabernacular, isto é, mostrar sua presença, revelar sua glória, andar com o seu povo, manifestando a sua imensa soberania, a sua excentricidade, o único povo que o próprio Deus habitava entre eles. Esse Levítico é a construção dessa santificação que preconiza a habitação. Números é o aprendizado no deserto. É o aprendizado da dependência, a enriquecedora dependência de Deus, a dependência do maná, a dependência da proteção da nuvem, mas também a dependência da direção. Se o eterno, pensamos, se a sociedade humana cai no capítulo 10 de Gênesis, quando constrói a Torre de Babel, dizendo, venha e vamos construí-la, Deus resgata o seu povo através da nuvem, quando ele diz, eu vos dirigirei. Lá no capítulo 10 de Gênesis, a humanidade, ou parte dela, diz, venha, construamos uma torre que possa encostar nos céus, quer dizer, que possa substituir a relação entre a criatura e o Criador, que venha conversar com os céus, que venha receber a presença dos céus. Então eles queriam construir uma substituta relação com um panteão de divindades que, diante das suas inteligências, poderiam substituir a criatura, ou melhor, poderia substituir o Criador. Mas ali em Números eu tenho o aprendizado da dependência. Eu tenho exatamente o aprendizado de andar na direção da nuvem e no tempo da nuvem. É tão diferente de como as pessoas fazem hoje, né? Elas querem responder no seu tempo, elas querem construir o seu tempo, elas dizem, eu preciso dessa resposta agora, eu não consigo dormir, nem comer se eu não tiver uma resposta. Tão diferente de quando o povo ficava parado, esperando a nuvem começar, e o povo ficava em movimento quando a nuvem andava. O povo ia na direção que a nuvem seguia, então ele sabia esperar, ele sabia se movimentar, ele sabia seguir. Em nenhum momento Israel poderia sobreviver no deserto se saísse de acordo com as suas emoções, o seu coração, com a construção dos seus raciocínios. E então fechamos o Pentateuco em Deuteronômio, que é a renovação da aliança. É a renovação antes da entrada na Terra Prometida. Então você tem aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Josué, Deus das alianças. Pentateuco, o Deus que se revela e que mostra a sua glória. E essa mensagem, ela é jesuítica. Sim, o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz que todo o Torá, toda a lei concedida, todas as alianças, nos conduzem até a aliança maior. E a aliança maior é exatamente a aliança com o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo ressuscitado, e somos a igreja, o corpo daquele que é o cabeça, Jesus.
Então, o Pentateuco não é apenas narrativa. O Pentateuco não são apenas registros históricos. O Pentateuco é a base do plano salvífico, é a revelação do Criador, é a revelação da sua vontade, a revelação dos seus parâmetros, a revelação das suas qualidades morais, as qualidades espirituais, as qualidades criadoras, soberanas. É muito importante entender isso, porque é um Deus que encontra a sua plenitude na nova aliança, mas que trabalha as alianças precedentes. Eu exagerei ou ficou algo para trás, ou falamos muito rápido? Você entende essa figura? Os irmãos poderiam olhar nesse quadro e encontrar traços do Pentateuco, por favor? Pelo menos 12 traços. Vamos encontrar 12 traços do Pentateuco nesta figura. Vocês estão aí, irmão? A serpente não é que foi feita por Moisés? Exatamente, a serpente no deserto. Vamos lá, são pelo menos 12. A outra foi a tábuas, né? Onde foi escrito os 10 mandamentos. Olha, os 10 mandamentos desde o 20. Muito bem. Primeira, Faltam acho que 10. é a primeira, acho que ali simboliza o deserto, a pedra. Qual das duas pedras? Eu tenho uma pedra embaixo da faca. Não, eu a primeira tenho de barro. Tijolo. Tijolo de barro pode simbolizar Israel escravizado no Egito, produzindo tesouro, a escravidão dos judeus. Faltam 9. A pedra com a faca simboliza os sacrifícios? O cordeiro, sacrifícios. Muito bem. Ok, faltam 8. O cajado, pastor. O cajado de Moisés. O que você me disse sobre esse cajado? O cajado que foi usado. O cajado faz o quê? O cajado que Deus deu para Moisés, que foi usado nas pragas. E abriu o mar vermelho. Não é verdade? Para sair do Êxodo para o Levítico, tem o mar vermelho. O que mais, meus irmãos? 6. Faltam 6. Ali embaixo do livro de Êxodo é providência? Ah, não, tá certo. Onde está a providência? Não. Ali, não. Mas poderia ter providência fosse, embaixo de Gênesis. No Gênesis, isso. O trigo. Vamos colocar a providência. O Deus que dirige é o Deus que sustenta. O Deus que guia é o Deus que sustenta. Por isso precisamos tanto desse cuidado. Os rolos, os 5 rolos também são evidências interessantes, porque é a palavra escrita, canonizada, guardada. E é muito importante lembrarmos que nós podemos conhecer a Deus muito mais do que Abraão. Porque Abraão não tinha o livro de Êxodo, Abraão não tinha o livro de Gênesis, Abraão não tinha o livro de Levítico, nem Número, Deuteronômio, Isaac não tinha, Jacó não tinha, Noé não tinha. Então, lógico que nível pessoal, com certeza, eles conhecem muito mais. Mas, porém, qualquer jovem pode, através da Escritura Sagrada, do rolo da revelação inspirada, encontrar conhecimento em algumas áreas até superior ao que os patriarcas poderiam ter. Os patriarcas, por exemplo, nada sabiam sobre Jesus, da forma como sabemos. Nós também temos aqui atrás essa casa simbolizando a saída do Egito, quando Israel ficou dentro das casas e colocou sangue nos umbrais das portas. Eram portas como esta. A lâmpada também simboliza o tabernáculo aceso. Esse tarita aqui simboliza a humildade. E assim nós retratamos o Pentateuco nesta imagem. Seguindo o nosso texto, é importante lembrar sobre a geografia da região. Os irmãos podem nos parar a qualquer momento e vamos prosseguir. Estas regiões do globo são onde surgiram as primeiras civilizações fluviais. Não me refiro à origem das sociedades humanas, mas sim das civilizações fluviais. Eu tenho o Rio Amarelo na China, eu tenho o Rio Indo, eu tenho o Eufrates e eu tenho o Rio Kush, o rio indicado ali no Egito. Então, essas são as regiões, para o início das civilizações fluviais. Por favor, qualquer dúvida, nos acione. Outro ponto fundamental é o crescente fértil, porque aqui se inicia a vida humana. Você tem nesta região as fontes históricas mais antigas sobre a existência das sociedades humanas.
Então, o crescente fértil é a região que vai ali, da ponta do Nordeste africano até a região da Mesopotâmia. São vastas planícies férteis, por um lado. Lá no Egito também, uma vasta planície em volta do rio Nilo, permitindo uma agricultura ativa, pujante, gerando atividades comerciais e desenvolvendo civilizações mais complexas. Sem dúvida, o crescente fértil apresenta fontes históricas muito antigas e extremamente úteis aos estudos das sociedades antigas. Alguma dúvida? Falando muito rápido. A mim tá bom, pastor. Tudo bem, vamos lá. Se destacam aqui, como você pode observar, o Nilo, famoso por suas cheias regulares, fertilizava o solo. O Tigre e o Eufrates, que vai formar a Mesopotâmia, onde sairá Abraão para a terra de Canaã, né? E eles permitiram aqui o desenvolvimento de sofisticados sistemas de irrigação, na região onde atualmente é o Iraque. E o Rio Jordão, assim como a costa do Levante, que é uma região muito rica de intercâmbio cultural. Você vê que está entre a África e entre o Planalto ali iraniano e região da Ásia. Alguma dúvida? Bem, ok. E nessas regiões nós temos o desenvolvimento de civilizações muito importantes. Lá na Mesopotâmia, sumérios, acádios, babilônicos e assírios. Então, nessa região aqui, nós temos o desenvolvimento dos sumérios, acadianos, babilônicos e assírios. E eles vão estabelecer os primeiros sistemas de escrita. Por exemplo, a escrita cuneiforme suméria. Também a noção de código jurídico, como o Código de Hammurabi, estudos matemáticos, físicos, químicos e astronômicos, desenvolvimento dessa astronomia, da matemática, o sistema sexagesimal, onde você tem 60 segundos com 1 minuto, você tem 60 minutos com 1 hora, 24 horas com 1 dia, meses com 30 dias e anos com 360, fora as grandes obras de engenharia. Ou seja, é um indicativo claro de que houve um início comum nas sociedades humanas e elas começaram suas existências com inteligência avançada, complexa, como se alguém ensinasse os primeiros grupos e estes ensinassem suas descendências espalhando este conhecimento. Porém, a organização política vai diferir. Enquanto na Mesopotâmia prevalece as sociedades baseadas em cidade-estado, onde praticamente cada cidade tinha seu governo, aqui no Egito você já tem um Estado centralizado, burocrático, mas também com avanços marcantes na escrita, na arquitetura, na matemática, na medicina. E nesta região aqui, onde está o laser, você tem fenícios, hebreus, arameus e seus derivados, me permita essa palavra. Até porque esta região aqui permite esse intercâmbio comercial, cultural, de forma estratégica. Uma dúvida, esse crescente fértil que o senhor fala, dessas várias civilizações, elas aconteceram ao mesmo tempo ou por exemplo, um período no Egito, depois foi um período no Sumério? Como é que foi esse crescente? Bom, você inicia na região da Mesopotâmia e, ao mesmo tempo, você tem um crescimento, desenvolvimento na região do Egito e na região do Levante, porém em estágios dessemelhantes. Não significa que, enquanto os sumérios estão pujantes, o Egito o esteja. Porém, quando os sumérios estão sendo atacados, infiltrados e dominados pelos acadianos, o Egito está se fortalecendo. Como você pode observar, há uma distância geográfica. Há um deserto aqui que vai separar as dinastias faraônicas do Egito da Mesopotâmia. Ao passo que essa região é tão fértil que ela é alvo de constantes invasões. Se nós olharmos essa figura, nós veremos basicamente o modelo de uma cidade-estado mesopotâmica. Se nós observarmos essa região, nós entendemos que o item 6 é Egito, o item 2 é Turquia. E na região da Turquia, eu tenho os hititas. E eles também se desenvolvem de uma forma interessante,
aqui nesse gráfico, e ao passo que eles prevalecerem pela tecnologia e domínio do ferro, eles vão conquistando reinos próximos e formando um império. Então, eu gostaria de responder a sua pergunta com uma ênfase. Sim, ao mesmo tempo enquanto existência, porém não ao mesmo tempo enquanto potência regional. Há uma disparidade entre o predomínio de um reino e outro, inclusive com invasões constantes, com guerras, a ponto dos hititas invadirem o Egito e o controlarem durante o Médio Império. E talvez por isso que José é governador do Egito. Se nós pararmos para pensar como um egípcio, um faraó egípcio, colocaria um estrangeiro para governar o Egito. É muito estranho isso. Porém, caso esse faraó seja um estrangeiro, ele não vai colocar o egípcio, porque ele temerá a insurgência, o retorno ao comando. É muito mais seguro para um faraó estrangeiro, invasor, colocar um outro estrangeiro como segundo. Por isso que tudo indica na história que José se torna governador do Egito a partir do momento que aquele faraó era um invasor hitita. Porque durante o Médio Império, os hititas invadem e controlam por 400 anos o Egito. Sendo que, ao passo que os egípcios expulsam os invasores, quem eles odiarão imediatamente? Se você consegue expulsar um rei invasor, quem vai ser o seu inimigo imediato após a expulsão dos dominantes invasores? Aqueles que eram fiéis ao antigo rei. Aqueles que ajudaram o dominador. O que Israel se torna depois que os hititas são expulsos? Escravos. E quando foi que Israel cresceu no Egito? Após o governo de José. Então veja bem, José governa o Egito porque o faraó é um invasor hitita. Moisés, quando cresce no Egito, já cresce no Egito dominado pelos egípcios, que tratam os apoiadores dos dominantes anteriores, dos invasores, como seus inimigos mortais e, portanto, devem ser escravizados. Alguém já se perguntou por que os hebreus eram tão poderosos 400 anos antes de serem escravizados? Os egípcios são poderosos, se tornam muito mais poderosos depois que expulsam os hititas e passam a também ter uma relação de expansão ali com a região do Levante. A região do Levante é exatamente essa. E onde está isso no Pentateuco? Da transição de Gênesis para Êxodo. Outro ponto fundamental, que também traz aqui a unidade 1, é a questão de Noé. O que vocês estão vendo, irmãos, é o documento mais antigo sobre o mapa mundial. Pode não parecer, mas esse círculo que está aqui na sua tela é o mapa do mundo, que foi feito há 3.500 anos atrás. E é muito interessante porque ele fala do dilúvio. Ele não é um documento judaico, ele é um documento dos sumérios, e ele trabalha a construção de um grande barco que vai salvar a humanidade por ocasião de um dilúvio avassalador. E esse círculo aqui, ele aponta a África, Ásia e parte da Europa. Esse é o mapa mais antigo do mundo. E vai falar de Noé. Inclusive, esse mapa, ele fala onde estaria a arca. Bem, após o dilúvio, Gênesis, a partir ali do capítulo 7 em diante, eu tenho o espalhamento. Então, os descendentes de Cã vêm para a África, os descendentes de Sem ficam nesta região da Arábia, e os descendentes de Jafé se espalham para a Europa e outras partes da Ásia, também descrito no Pentateuco, no livro de Gênesis. A terra de Canaã, você está vendo aqui, ela é ocupada pelos descendentes de Cã. E isso é importante para quebrar essa mentira dos intelectuais anticristãos, dizendo que os evangélicos dizem que a cor negra é resultado da maldição de Noé sobre Cão. Essa mentira mostra bem o caráter dos que odeiam a Bíblia e criam narrativas falsas para tentar confundir as pessoas. A palavra de Deus nunca disse que a cor negra ela é resultado de maldição. A palavra de Deus diz que Cã foi amaldiçoado, mas não diz qual tipo de maldição. E aí vem a grande contradição.
que Cã é amaldiçoado porque Deus deu a terra de Cã para o seu povo Israel. Então Cã foi amaldiçoado sim por causa do seu pecado, mas não se refere à cor, não se refere a nada que impeça parte da terra que eles ocuparam de ser ocupada pelo santo povo do Senhor, o povo escolhido de Deus, o povo descendente de Abraão. Até no curso de psicanálise, eu escutei uma aula em que o professor dizia que parte do racismo vem da Bíblia, porque a Bíblia, filho de Noé, foi amaldiçoado na condição da cor negra. E ele leu um texto bíblico para provar sua teoria, e nenhuma palavra do texto que ele leu concordava com o que ele disse, mostrando que era uma manipulação injuriosa, falsificadora de uma interpretação enviesada, construída para tentar confundir a mente das pessoas em relação à luz da palavra de Deus. Não há nenhuma maldição ligada à cor. Até porque, dificilmente, Adão seria branco. Alguém pode me responder por que Adão não era branco? Por causa do barro, né, pastor? Por causa do barro. A cor do barro não é branca. Qual é a cor do barro? O barro é escuro. Marrom escuro? Vermelho escuro? Ah, mas tem barro branco. É uma exceção, né? O barro, ele tem uma cor parda, puxada para o escuro. Por que Eva era branca? Porque ela foi tirada Por da causa dos costela de ossos? Adão. E qual é a cor do osso? Branco. Ok. A civilização suméria, ela cresce na Mesopotâmia. Aqui eu tenho um conjunto de cidades-estados. E por que isso é importante no Pentateuco? Porque a geografia bíblica, né, está ali na região dos cananeus, está no capítulo 10 de Gênesis, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, e vai até ali o capítulo 20, 22, 24, vai passando. Essa é a região do livro de Gênesis. A Torre de Babel, que mostra claramente, né, o tempo não permite aprofundamento, mas a Torre de Babel mostra claramente a idolatria, a rebelião contra Deus, a tentativa de construir uma religião universal, e lembrando que todos eles falavam a mesma língua. E é por isso que eles conseguiram se comunicar e conseguiram se organizar de uma forma clara. E eles tentaram construir algo que chegasse aos céus. Não fisicamente aos céus, mas moralmente, politicamente, em contato com aquilo que seria a divindade. Outro ponto fundamental é que Abraão sai daqui, deste lugar, que é Ur dos Caldeus, e vai peregrinar por essa região até chegar na terra de Canaã, exatamente como mostra esse mapa. Gênesis capítulo 11, 12, 13 e seguintes. Então aqui ele vem, sai de Ur, segue toda essa rota apontada pela linha vermelha, vive aqui o capítulo 12, até chegar a esta região. Quando ele vai para o Egito, por desobediência, pressa, ele vem para cá, pois ele volta para Canaã. E essa é a região em que ele estará morando, habitando até o fim dos seus dias. Observa todas essas cidades, Alepo, Gante, Amate, Tarso, olha Tarso, Tiro, Azor, Damasco, tudo isso é a geografia bíblica, a história da Bíblia. Alguma pergunta? Hein, pastor? Essas cidades já existiam na época de Abraão? Sim, maior ou menor, sim, porque Abraão, quando ele sai de Ur, Ur já é a potência. A historicidade dessa região já aponta intenso comércio, sucessivas guerras, formação de impérios, criação de compêndios jurídicos, que seriam conjuntos de leis organizados para a manutenção de um poder central. Por isso é fundamental essa visão de que o livro de Gênesis ele não acontece num contexto isolado, mas inserido em muitas guerras, em muitas dinâmicas, em impérios que estão se formando ou decaindo, há todo um contexto imperial. E aí nós chegamos à questão também de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque na Bíblia? Ele era um desses reis, só que era um rei monoteísta. E o próprio Abraão entrega dízimos a Melquisedeque. Então Melquisedeque era um desses reis. É o capítulo 14 de Gênesis. E ele é apresentado como rei de Salém. Frequentemente identificamos como Jerusalém. E ele será sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele é apresentado
como sacerdote de Jeová El Elyon. Quando Abraão traz os seus dízimos de tudo que ele conquistou, ele está reconhecendo a soberania do Altíssimo representado na figura do sacerdote. Aí vem o Salmo 110 e diz que o Messias é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse versículo ele é crucial, porque ele retira o Messias da linhagem de Davi. Então Jesus não será descendente de Arão, e sim descendente de uma ordem sacerdotal mais antiga, universal e eterna. E aí vem Hebreus capítulo 7. Olha como o Pentateuco ele está ligado nos Salmos e no Hebreus, para trazer essa ordem messiânica. O Melquisedeque ele vai trazer o quê? Beleque, que é o rei, e o Zedeque, que é a justiça e a paz. Então, Melquisedeque significa rei que traz justiça e paz. E quando Hebreus, capítulo 7, utiliza Melquisedeque como uma tipologia, uma prefiguração de Jesus Cristo, ele vai destacar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio de Arão. Então, por consequência, a superioridade da aliança que temos com Deus por meio de Jesus em relação à aliança que Israel tinha com Deus por meio de Moisés e o sacerdote Levítico. Jesus ele está presente em todo o Pentateuco. Eu lamento, o tempo não permitirá hoje, mas na semana que vem nós abrimos a aula observando Jesus no Pentateuco. Melquisedeque é uma figura tipológica de Jesus. E é muito importante saber que se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Israel, quer dizer, o próprio Levi, estava dando dízimo a Melquisedeque. Então, se Jesus vem de Melquisedeque, ele recebe dízimos de Levi. Ele recebe dízimos de Levi, que está na figura de Abraão, demonstrando que a ordem de Melquisedeque não apenas precede, mas é superior, suplanta. Os irmãos entendem? O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Israel. Por isso que um judeu não é salvo por ser judeu. O judeu só pode ser salvo se ele se tornar um cristão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso ser cristão e continuar judeu? Sim, você pode. Paulo continua, mas agora não mais debaixo da aliança antiga, e sim da aliança nova. Ainda pastor, naquela época... Alguém chamou? Foi eu, pastor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Naquela época já existiam os Jebuseus? Sim, os Jebuseus eram os habitantes da cidade, de Salém, de Jebus. E aqui nós vemos o Êxodo, e nós vamos mostrar para os irmãos agora algumas etnias que habitavam ali, nesses últimos 12 minutos que temos. Aqui a região do Êxodo, né, o Egito, deixa eu mostrar aos irmãos aqui, bem, essa é a região do Egito, deserto da Arábia, que funcionava como proteção para o Egito, e aqui é a terra de Canaã, aqui é a terra dos Jebuseus, que o senhor acabou de perguntar. Nós olharmos a jornada do Êxodo, eles saem aqui da terra de Goze, onde eles estavam, acompanham o laser. Vamos ver se eu consigo trocar a cor desse laser. Ah, sim, verde. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, não, uma caneta. Né? Eu quero ver. Um minutinho, apontado a laser. Depois eu vejo como trocar. Eles moram aqui, né, predominantemente em Goze, e eles vêm para cá, seguem aqui, e daqui eles passam para lá. A travessia do Mar Vermelho é aproximadamente por aqui. E aí eles vêm, seguem essa região, peregrinam aqui por 40 anos, até chegar à terra de tudo bem. E é muito importante lembrar que poderia ser um caminho menos de um mês, e se tornou 40 anos. Por quê? Para que o povo pudesse ser transformado à semelhança do Senhor. Então, a peregrinação no deserto, o livro de Números, ele nos ensina como nos tornarmos parecidos, regenerados, transbordantes de Deus. Aqui exatamente a terra de Canaã, os hititas que nós explicamos em cima, os filisteus que estavam juntos com Israel, os filisteus que Josué não exterminou, vão ficar ali. É muito importante lembrar que quando Josué conquista Canaã, não extermina todos os povos, e esses são os povos que o senhor está falando. Amalequitas, filisteus, aveus, heteus, jebuseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, heteus, todos eles estão aí. Alguns são vencidos, outros não. Tudo bem? Perguntas? Pastor, Pois não. o Pentateuco, ele era só um livro só? Não, eram rolos separados.
São 5 rolos separados. Entendi. Não é um livro só. Não, eram e depois se separou. Não, eram rolos separados. É importante entender também que eles são formados progressivamente. Os rolos não estão prontos no mesmo dia. Lembra que Moisés recebe as revelações no monte, mas depois ele tem 40 anos de deserto. Então, os rolos estavam ali disponíveis de forma progressiva. Entendi. Obrigado. A formação do cânon é uma formação progressiva, tudo bem? Deixa-me só melhorar aqui a apresentação. Vamos lá. Pastor? O que eu tenho? Então, Oi, pode falar, por favor? Então ainda não era um códice ainda, era só os rolos ainda, né? Sim, rolos, predominantemente rolos. Mas eu posso ter um códice porque Moisés já estava muito acostumado com o códice. Moisés era um acadêmico que cresceu no Egito, era muito poderoso no Egito. Então Moisés realmente sabia como fazer o códice. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que Moisés era um criador que cuidava do rebanho em Midian. E isso ele foi depois dos 40 anos. Mas até os 40 anos, de acordo com o Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 2, ele é educado como membro da família real, estudava muita matemática, astronomia, química, física, retórica, política, liderança. Em Atos 7, me lembro aqui, Atos 7, o Espírito Santo deixou bem claro que ele foi instruído na corte. Atos 7, 22, instruído na corte com toda a ciência da sua época. Não era pouco. E o livro, no caso, né, o material do Pentateuco, ele vai trabalhar a Era dos Patriarcas, é o período do Bronze Médio, séculos 21 a 18 a.C. Então, em torno ali do ano 2100, 2500 a.C., que é quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. E a arqueologia mostra que os costumes de Gênesis, como adotar escravos para herança, venda de primogenitura, batem perfeitamente com as leis de Nuzi e as tábuas de Mari desse período. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que várias práticas de Gênesis são confirmadas pelos povos que habitavam aquela região da Mesopotâmia entre 3.000 e 2.500 a.C. Ah, Eduardo, isso quer dizer então que Abraão copiou deles? Não, isso quer dizer que eles aprenderam de um lugar comum, de um ponto comum. E aprenderam de quem? Aprenderam de Adão, aprenderam da descendência de Noé. Porque Adão ensinou a sociedade temente a Deus, os filhos de Deus, que eram chamados em Gênesis 6 de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os homens poderosos, renomados das cidades e os descendentes de Sete. Eles são chamados filhos de Deus porque essa expressão indica alguém que foi abençoado e exaltado pelas divindades. Mas também pode significar aqueles que seguem o ensino, a vontade e a soberania do Criador, passada para Sete, que recebeu de Adão. Lameque, pai de Noé, conviveu com Adão também. Então isso tudo é muito, muito simples. A outra era, o outro ponto que chama atenção é o cenário do Êxodo, que já é o bronze tardio, século XV ao século XIII a.C. O Egito estava no auge do seu poder imperial, depois que expulsou os hititas, cidades armazéns como Pitom e Ramsés, historicamente expandidas nessa época, usando mão de obra escrava asiática. Olha quem é o escravo. É aquele povo que veio invadir, ou seja, os remanescentes e os apoiadores. Porque os invasores ficaram 400 anos governando o Egito. Então eles tiveram descendentes. Esses descendentes eram tidos como impuros e por isso escravizados. E os hebreus entraram no escravismo porque apoiaram estes invasores hititas. E as leis dadas no deserto, tanto Êxodo, Levítico e Deuteronômio, têm um formato muito parecido com leis hititas. Aí você já começa a compreender que não era o Israel, os hebreus que aprenderam com eles, mas que tanto o governador José, como Isaac, como Jacó, como Abraão, como Melquisedeque e diversos outros líderes, outros Melquisedeques, né, que é rei de justiça e paz, seguiam princípios jurídicos de organização social e política e até econômica derivado das primeiras cidades.
E essas primeiras cidades-estados derivaram diretamente dos governantes pré-diluvianos. Simplesmente também a questão de que onde há obediência, há bênção, e aonde há desobediência, há maldição. É muito importante, nessa finalização da aula, entender Levítico como sacerdócio e santidade. Nós vamos estudar isso melhor nos encontros seguintes. Pentateuco como conjunto das revelações. Deuteronômio como renovação da aliança, fundamental. O Levítico é o cenário da santidade. Ele não descreve uma jornada geográfica, mas uma pausa espiritual na base do Monte Sinai, onde o povo de Israel se encontra com o relacionamento espiritual com Deus. A grande pergunta era como manter a comunhão íntima com este libertador, sustentador, criador, como ser o reino sacerdotal, os filhos da promessa, como viver essa glória. E o cenário vai ser o tabernáculo. Mas não só o tabernáculo, também os sacrifícios, também as ordenanças e as festas. Era um sistema de leis civis, de leis dietéticas, kosher e religiosas, para garantir a pureza da nação, a pureza do povo escolhido. E o capítulo 19, quando diz ali em Êxodo, já mostra isso. Se andardes nas minhas leis, se guardardes as minhas ordenanças, então sereis o meu povo próprio, propriedade peculiar entre todos os povos. O livro de Números, a dura jornada pelo deserto, a transição de gerações, o crescimento do povo escolhido na sua peregrinação, com foco na fidelidade de Deus em liderar e sustentar o povo apesar das suas quedas recorrentes. E Deuteronômio, nas planícies de Moabe, já com a nova geração, trazendo a segunda lei, relembrando o renovo, relembrando a historicidade, relembrando as instruções, recriando as alianças e as conexões, onde um povo que era nômade se tornará um povo estabelecido numa terra estranha, sempre dependente de um Deus de milagre, porque quem derrubará os gigantes, quem derrubará os obstáculos, quem executará a prevalência do povo de Deus, não é a inteligência, a sabedoria, a riqueza do povo, mas a presença e a força do Senhor. Por isso, não se glorie o jovem na sua força, o rico na sua riqueza, ou o sábio na sua sabedoria. Se alguém quiser gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em conhecer-me, em saber que eu sou Deus, e que serei exaltado pela geração que anda comigo, pela geração que guarda a minha aliança, pela geração que vive a minha vida, através do sangue derramado, através do fogo. Glória a Deus, aleluia. É essa a mensagem de Deuteronômio. E aqui chegamos à conclusão da unidade 1, capítulos 1, 2 e 3,